Então nós vamos fazer 7 lives, né? Nessas 7 lives eu vou dar muito conteúdo para vocês. E dia 11/11 uma aula com passo a passo para a gente chegar no resultado aí de 50 mil reais mensais. E no final dessa live, no final dessa aula do dia 11, eu vou abrir uma mentoria comigo, né? Vagas limitadas no dia 11/11. Então vamos seguindo aí, vamos chamando as pessoas para participar dessas lives, nossa, para que a gente possa junto mudar vidas, né? Transformar vidas, transformar não só vidas financeiras, né? Eu falo muito nos meus processos todos aqui de treinamento, né? Nos treinamentos que eu faço com meus corretores, com outras pessoas, mentorias que eu faço. Que não adianta de mudar só o financeiro, né? E para mudar o financeiro nós temos que mudar muitas coisas internas em nós. Então todos esses processos eu vou estar passando para vocês ao longo dessas lives, né? Então obrigado a todos vocês que participaram da live passada, terça-feira, hoje, quinta-feira. Quem está aí já, obrigado por estar conosco. E vamos convidando as pessoas para a gente poder alcançar um resultado extraordinário juntos, né? O que a gente sabe nos trouxe até aqui. O que a gente não sabe é que vai nos levar muito mais além. E eu preciso de vocês para a gente poder alcançar muitas vidas, transformar muitas vidas juntos. Ok? Vamos lá? Então, hoje a live, gente, nós vamos falar sobre a técnica Rapport. É uma técnica poderosíssima. Rapport vem do francês, né? Rapporter, que significa empatia, conexão. Então, é uma técnica que se a gente acostumar a usar ela, nós vamos transformar todo o nosso modo de ser, todos os nossos clientes. Você já viu alguma vez, quando você encontra alguém que você não conhece, senta numa mesa com essa pessoa, por exemplo, num bar, e conversa com ele meia hora, 1 hora, e vira o melhor amigo dessa pessoa, e acha que essa pessoa é maravilhosa, gosta muito dessa pessoa? Isso é rapport, né? Vocês tiveram empatia, tiveram uma ligação. Às vezes você faz a técnica rapport sem perceber, mas muitas vezes a gente tem a possibilidade de usar ela e não usa, né? Então hoje eu vou passar várias técnicas, muitas técnicas, para que você possa usar esse rapport, para que suas vendas aumentem, se tripliquem. Quando eu comecei a usar a técnica rapport, minhas vendas triplicaram, né? Todos os meus clientes viram meus amigos, todos os meus corretores viram meus amigos, meus familiares viram meus amigos, meus filhos viram meus amigos, as pessoas que estão do meu lado viram meus amigos. Por quê? Porque a gente entra em sintonia. E isso que é importante, a gente está em sintonia com as pessoas. Então eu quero muito, muito, muito que vocês entendam essa técnica, que pratiquem essa técnica, né? E que possam passar essa técnica para as outras pessoas, né? Nós vamos começar a passar alguns modelos para vocês de utilização dessa técnica. Uma delas, vamos lá, uma delas é você ter o mesmo tom de voz do seu cliente. Você está conversando com o seu cliente, né? Você está lá na mesa, sentado com ele, ou por telefone. A técnica Rapport, você pode usar ela até mesmo por telefone. Então você está falando no telefone com o seu cliente, por exemplo, pela primeira vez. Chegou um lead para você, você vai ligar para o seu cliente para conversar com ele. Seu cliente é um cliente que fala muito rápido, é um cliente que fala alto. Você vai tentar falar mais rápido e mais alto para chegar no nível dele. Ele vai entender que você entende ele, que vocês se entendem. Então, a técnica Rapport você pode usar tanto no telefone quanto pessoalmente. Pessoalmente, vamos lá. O cara fala pausadamente. Você vai falar pausadamente. Olho no olho. Tente olhar dentro do olho do seu cliente. Muitas vezes ele vai tirar o olho de você. Muitas vezes ele vai disfarçar. Você disfarça também. Não pode ser igual aquela brincadeira do macaco, né? Eu prego muito isso para meus corretores. Tudo que o seu cliente faz, você faz. Mas na verdade a técnica Rapport, você tem que imitar seu cliente, mas de maneira sutil. Se o seu cliente está com os braços cruzados, cruza os braços. E depois você descruza os braços, você vai ver que ele vai descruzar os braços dele quando ele entrar em rapport com você. É muito, muito interessante essa técnica, porque você traz a confiança da pessoa com quem você está falando, né? Se ela está falando um tom de voz alto, você fala alto. Se ela está falando baixo, você fala baixo. Se ela está falando rápido, você fala mais rápido. Se ela está falando devagar, você fala mais devagar. Tem muitas maneiras de você estar atingindo o rapport com o seu cliente. E quando você entra em rapport, gente, você sente dentro do seu peito um calor, um formigamento. E o seu cliente vai sentir isso, a pessoa com quem você está conversando vai sentir isso também. É muito interessante esse processo da técnica Rapport. Ela é sensacional, né? Mas para você usar essa técnica, você tem que estar bem emocionalmente, né? Como que você vai falar com o seu cliente? Como você vai sorrir? Como você vai olhar no olho do seu cliente? Como você vai ter essa intimidade do seu cliente se você não está bem emocionalmente?
Então, todo o processo que eu digo, de todos os processos de técnicas de vendas que eu digo, primeiro a gente tem que fazer uma inteligência emocional, né? Você tem que abrir mão de todas as suas dores, de todos os seus problemas, para você atender um cliente e ter resultado financeiro com ele, e ter o resultado de fechamento de venda. Você tem que ser um ator, né? Eu digo que o bom vendedor, o excelente vendedor, ele é um ator, porque ele tem que representar naquele momento uma pessoa super tranquila, sem ansiedade, é uma pessoa que tem a capacidade de sorrir mesmo com todas as dores que ele está passando, né? Um processo muito interessante do rapport é você chegar, na hora que você chega no seu cliente, quando você cumprimentar ele, assim, bom dia, tudo bem? Sorriso, né? Primeiro processo do rapport é o sorriso. Mesmo seu cliente, se você é um cliente analítico, sério, nervoso, chega e sorria para ele. Ele já vai sentir que você é uma pessoa otimista, né? Todo mundo gosta de uma pessoa otimista, né? Quem não gosta de uma pessoa otimista? Né? Não chega triste, não chega deprimido, né? Mude seu comportamento perto do seu cliente. Então isso é muito importante, né? Antes tinha um aperto de mão, hoje não tem mais. O rapport, mesmo no rapport, quando você chegava no cliente, na época que você poderia comentar, você não leva a mão para o seu cliente, você espera o seu cliente levar a mão para você. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Se o seu cliente leva a mão, você leva a mão e cumprimenta ele. Tudo assim funciona de acordo com a capacidade de entendimento sua também. Na técnica rapport, você tem que conhecer seu cliente também, saber se ele é analítico, saber se ele é extrovertido, saber se ele é sinestésico, né? Eu falei na última live passada que eu daria um treinamento igual o CIS Assessment, né? Que eu aprendi no método CIS, que é para você fazer a leitura corporal do seu cliente, para você atender seu cliente da maneira que ele quer que seja atendido, né? Então, quando você usa a técnica rapport, quando você cria intimidade com o seu cliente, mesmo que esse cliente não compre de você, ele vai ser um vendedor seu. Ele vai te indicar para todo mundo, que ele vai ter uma intimidade com você, você vai ter uma amizade com esse cliente seu. Outra coisa, para você fazer a técnica rapport com mais facilidade. Eu falei isso na live passada também, sobre esse processo, de você estar olhando nas redes sociais do seu cliente como que ele é, o que ele gosta, e falar o mesmo assunto que ele gosta de falar, né? Ele gosta de futebol, ele gosta do Flamengo, ele gosta do Fluminense, não sei que time você gosta, né? Infelizmente ou felizmente eu sou fluminense, mas saber o que seu cliente gosta. Ele gosta de cavalo, ele gosta de carro de corrida. Então, quando você começa a conversar com o seu cliente, você já sabe das histórias dele, você já sabe dos filhos dele, o que os filhos deles gostam. E quando você começa a conversar com o cliente e traz para o cliente aquilo que ele gosta, ele começa a sentir intimidade com você, né? Ele começa a gostar de você. Ele fala, cara, que legal, esse cara também gosta de cavalo, esse cara também gosta de carro, de corrida de carro. E se você tem que ser um ator, você cria histórias, né? Que você fez, seu tio fez, que seu irmão fez. Isso tudo causa rapport, né? Eu digo muito assim, quando a pessoa dizer uma frase para você, né? Tem uma frase que um cliente meu me disse uma vez, que eu estava mostrando uma casa para ele, e tinha um jardim maravilhoso na porta da casa, todo iluminado, né? E em vez dele falar o jardim, ele falou assim, esse gramado é maravilhoso. Eu esperei um tempo e realmente esse gramado é irrigado, esse gramado tem uma iluminação maravilhosa. Quando você repete uma palavra, preste atenção nisso. Preste atenção nas palavras que o seu cliente diz. Quando o seu cliente diz alguma palavra, em vez de ele falar carro, ele fala automóvel, preste atenção em algumas palavras que seu cliente fala. Essas palavras vão ser muito importantes para você trazer o rapport. Para você falar, quando você repete uma palavra diferente que o seu cliente disse, você fala ela tranquilamente, sem estar expondo, sem estar como se estivesse imitando ele. Espera um pouco, passa um pouquinho, dá uma volta na casa, volta para assim, ó, esse gramado é um jardim no fundo também. Eu estava mostrando a frente da casa. Quando eu cheguei no fundo da casa, tinha um outro jardim, né, lindo. E eu não falei jardim. Eu falei, ó, você está vendo esse gramado aqui? Esse gramado também é irrigado, esse gramado também é iluminado. Esse gramado às 7 horas da noite, as luzes acendem, se está a temperatura tanto, ele liga sozinho a irrigação. Então, ele se sente, cara, esse cara me conhece. Esse cara fala tudo o que eu gosto, esse cara me entende, né, meu palavreado. Teve um outro que falou, eu demorei porque meu automóvel deu um problema no motor. Você me desculpa. Falei, fica tranquilo, o automóvel sempre é assim mesmo. Vira e mexe, dá algum probleminha, mas estou aqui à sua disposição. Então, uma dica que eu dou para vocês. Prestem atenção numa palavra que o seu cliente fala. Escutem muito o seu cliente,
Escutem mais do que falem. Do que vocês falem menos, né? Escutem o que ele tem, quais são as dores dele, o que ele gosta de fazer, se já pesquisou também na internet. E com isso você vai trazendo técnicas de movimentos. Seu cliente toda hora mexe no cabelo. Toda hora mexe no cabelo. Mas um pouquinho você mexe no seu também. Mas não é automático, gente. Essas são técnicas. Ele está sentado com o braço cruzado, você cruza o braço. Você tem que destravar seu cliente. O cliente que está sentado com o braço cruzado, ele está preocupado que você quer roubar ele, que você está enganando ele, que você não é um bom corretor. Aí você cruza o braço quando ele está com o braço cruzado e começa a falar coisas que ele gosta de falar. E que você destrava o braço. Você pode perceber com toda certeza que ele vai destravar o braço dele, que ele vai abrir para você, para receber as suas informações e acreditar que as suas informações são verdadeiras. Então, essas técnicas todas que você pode usar, né, durante a venda, ela é muito interessante. Ela muda completamente o seu resultado final. A técnica Rapport muda completamente o seu resultado final. Então, sorrir, olho no olho, gestuais da pessoa, postura corporal, né? A sua postura corporal tem que ser a postura corporal do seu cliente. Se o seu cliente está emborcado, você fica emborcado e você vai levantando, depois ele vai levantar. É muito interessante essa técnica, né? Eu gostaria muito que vocês entendessem que essa técnica é muito interessante para a gente chegar num fechamento de vendas, porque o fechamento de vendas só vem com a confiança do seu cliente, né? O cliente só fecha contrato com quem ele confia, senão ele vai olhar com outros corretores, ele vai olhar com outras pessoas. E quando você cria essa intimidade, quando você cria essa conexão com o seu cliente, ele te indica para todo mundo, ele vai fechar o negócio com você. Se ele não fechar o negócio com você, ele vai ser o seu maior vendedor, porque você criou empatia com o seu cliente. Não deixe de usar as técnicas Rapport com o seu cliente. E as técnicas são essas: olho no olho, sorriso no rosto, postura corporal, imitar os gestos dos seus clientes, da pessoa que você está querendo criar rapport. Tom de voz seu tem que ser o mesmo tom de voz do seu cliente. A velocidade da sua voz tem que ser a mesma velocidade da voz do seu cliente. A rapidez, né? O jeito que fala, a altura da voz. E você pode fazer seu cliente diminuir também. Quando você ele está falando muito rápido, muito acelerado, você fala e começa a diminuir. E ele vai diminuir também, porque às vezes ele está muito ansioso. Então, assim, essa técnica é tão maravilhosa que quando eu comecei a utilizá-la, né, eu falei assim, cara, será que isso existe? Será que isso é real? E eu comecei a usar essas técnicas com meus clientes. Eu tenho até um testemunho para dar aqui, né, que pouco tempo atrás nós pegamos um condomínio fechado em exclusividade para vender. Tinham 10 imobiliárias, 15 imobiliárias loucas para pegar esse condomínio em exclusividade para vender. E eu cheguei na reunião, né, e vi que tinham 4 pessoas sentadas na mesa e vi que tinha uma pessoa lá que era decisiva, do canto da mesa. E eu comecei a olhar para ela, no olho dela, imitar ela. Lógico que não imitar ao mesmo tempo, né, gente? Eu já expliquei isso várias vezes, não é igual a brincadeira do macaco, mas você comecei a imitar ela, olhar para ela, sorriso no olho. Eu já tinha pesquisado quem que era ele, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas já tinha pesquisado o que ele fazia, o que ele gostava, jogava tênis. E aí eu fui falar de tênis com ele, falar dos jogadores de tênis, do campeonato de tênis, estava tendo, que era Roland Garros. E o cara ficou meu fã. E no final da reunião falou, de todas as imobiliárias que vieram aqui, a única imobiliária que eu confiei até agora foi a sua. Cara, essa técnica é poderosíssima. No dia que vocês entenderem que a técnica Rapport é uma técnica que vai te trazer resultados extraordinários, vocês vão alcançar resultados extraordinários. Ela é gostosa de ser feita. Quando você vê que a pessoa entrou no Rapport, quando você vê que a pessoa entrou na confiança sua, ela muda completamente, ela se abre, ela sorri, ela brinca com você, muda completamente, ela para de ser seu comprador e passa a ser seu amigo, seu confiante, seu confidente, conta coisas para você, conta quais são as dores dela, fica muito mais fácil você chegar no resultado final. Então prestem muita atenção nessa técnica, né? Na técnica Rapport, porque é uma técnica maravilhosa. Nós vamos falar muitas outras técnicas, né, ao longo dessas 7 lives, né? São técnicas poderosíssimas. Na técnica Rapport, além de você trazer a confiança do seu cliente, você fideliza ele, né? E faz parte do outro treinamento que eu vou passar para vocês, que é a fidelização de cliente. Para quem não sabe um pouco da minha história, há 5 anos atrás eu ganhava R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, né? Muita gente que está aqui nessa live sabe disso.
E com 22 cursos que eu fiz no ano, com mais de 50 livros que eu fiz, um dos cursos que eu fiz foi esse Rapport, foi CIS Assessment, que eu vou trazer para vocês numa dessas lives, oradores e palestrantes, muitos outros cursos que eu fiz, me trouxeram resultados extraordinários, né? E a confiança que a gente tem em nós mesmos, né? A gente conhecer primeiramente o produto que nós vamos mostrar. Para você fazer rapport com qualquer pessoa, você tem que saber daquilo que você está falando também, né? Você tem que ter confiança do que você está falando está correto, né? Que você conhece realmente aquele produto, que você conhece realmente aquilo que você quer vender. Você está querendo vender um apartamento, você conhece tudo do apartamento, qualquer pergunta que o seu cliente fizer, você vai saber responder. Porque se você não souber responder, seu cliente vai falar, não, mas esse corretor não sabe quantos andares tem um prédio, não é possível, então esse corretor não é bom. Então, para a gente poder criar empatia com a pessoa, a primeira coisa é a gente ter confiança em nós mesmos, né? Confiança que naquilo que a gente está mostrando, a gente pode mostrar tranquilamente, porque nós vamos ter todas as respostas e contornar todas as objeções dos nossos clientes. Então, assim, é muito interessante todo esse processo. Eu estou muito feliz, né, de estar passando isso para vocês. E, assim, não são só técnicas que vão trazer resultados na nossa vida, né? Hoje mesmo estava eu, minha mulher, o dia inteiro trabalhando na empresa lá, mostrando imóveis, visitando condomínios com os outros corretores. E os corretores nossos também ajudam muito, né? Nós fizemos hoje uma ação solidária no bairro e levamos sanduíches, né? Está tendo o McLanche Feliz e nós conseguimos arrecadar aí mais de 50 sanduíches para levar lá no bairro onde a gente ajuda. Então, assim, o processo de sucesso, o processo extraordinário da nossa vida, ele só vai acontecer quando a gente tiver vários pilares alinhados, né? Entre eles, o pilar de ajudar as pessoas, né? É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou tentando ajudar pessoas a mudarem o modo de vida delas. Eu quero muito que vocês entendam isso. Doem alguma coisa na vida de vocês. Doem palavras, doem amor, doem carinho, perdão, né? Isso é muito importante. Eu quero fazer você chegar a resultados de R$50 mil por mês em resultados financeiros. Mas para isso você tem que querer. A primeira pessoa que tem que querer é você. Se você não quiser, ninguém vai querer por você. Se você não quiser mudar suas atitudes, não quiser mudar seu modo de vida, você não vai ter resultado nenhum. E o resultado só vai vir quando você quiser. E se você quiser hoje, a partir de hoje, você que vai mudar a sua vida. Sabe, a minha mudança foi muito rápido, né? Em 2, 3 meses eu mudei minha vida completamente, né? Em termos financeiros, em termos emocionais, espirituais, servir, cônjuge, filhos, família. Em 2, 3 meses você muda tudo da sua vida, basta você querer. Às vezes em um dia para o outro você pode mudar a sua vida. Basta amanhã você acordar cedo e ser diferente. Começar a fazer rapport com as pessoas. Começar a ter empatia com as pessoas, né? Você chega no elevador, cumprimenta, você chega no porteiro, cumprimenta com a cara boa, sorria. Esse porteiro vai ficar seu amigo, ele vai te indicar. A pessoa que está no elevador falou, esse cara está diferente, como ele está, né, tá alegre, está positivo. Tudo isso faz diferença na nossa vida. Todos esses processos fazem diferença na nossa vida, né? Ajudar as pessoas faz diferença na nossa vida. Você ter empatia com todas as pessoas que estão à sua volta faz diferença na nossa vida. E é isso que eu quero para a nossa vida, né? Para mim, para a sua. E assim, o financeiro é muito legal, né? Você ganhar muito dinheiro é muito bom. Para você ajudar pessoas e ter uma vida melhor. Ter uma vida melhor com sua família, com seus pais, com seus filhos, poder realizar sonhos. É isso que eu quero que a gente entenda, né? Que a gente pode muito mais do que a gente está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje da sua vida? Você está em busca intensa? Você está buscando intensamente resultado na sua vida? Você está lendo, né? Eu falei que eu ia passar alguns livros hoje, agora mesmo eu vou mandar uma lista para vocês no meu Instagram. Eu vou mandar uma lista de 4 livros e 4 filmes. Daqui a pouco vai estar no meu Instagram, tá? Eu vou fazer gravar um vídeo falando de cada filme, um pouquinho de cada filme e um pouquinho de cada livro para vocês entenderem e lerem. Eu acho assim, o importante é a gente estar em busca. Vocês estão aqui comigo na live, legal. Tem aí 40, 50 pessoas já entraram, já saíram, já voltaram. Em torno de 40 pessoas na live agora aí. Eu tenho certeza que vocês estão em busca intensa de resultado na vida de vocês. Porque senão vocês não estariam aqui me escutando, nem acreditando em mim. E eu quero muito, muito que vocês entendam que a responsabilidade do nosso resultado é nossa. Não culpe as outras pessoas pelo seu resultado. Não culpe seus pais por eles terem te bloqueado, porque eles estão te dando aquilo que eles receberam dos pais deles. Não culpe ninguém mais. A culpa é sua, a culpa é minha, de eu não ter tido resultado até 45 anos de idade. A culpa é só minha, de eu ter falhado tanto na minha vida, porque eu não fui buscar a minha autorresponsabilidade.
né? Saber que eu sou responsável pelos meus resultados. E aí eu fui em busca. E quando eu busquei, as coisas acontecem muito rápido. E eu quero que aconteça isso na vida de vocês. Eu quero que vocês ganhem muito dinheiro para vocês poderem ajudar muitas pessoas. Imagina a gente fazer uma corrente de pessoas que ganham dinheiro, que ajudam pessoas e que ajudam pessoas a ganhar dinheiro e mudar muitas vidas. O tanto que seria interessante isso para nós, né? Tanto que a gente mudaria a quantidade de vidas que nós podemos mudar junto, né? Assim, eu fico tão feliz de poder mudar vidas, de poder transformar pessoas em pessoas melhores, pessoas financeiramente melhores, pessoas que saíram do zero e estão com resultados extraordinários. Eu falei também que eu vou trazer vários depoimentos aqui de corretores, de pessoas que eu dou mentoria para vocês verem que é possível. E se eu pude, qualquer um pode. Eu tinha uma vida mesquinha. Se eu pude, qualquer um pode. Se eu pude, você pode mudar a sua vida, né? Eu estava longe dos meus filhos, longe da minha família, vivia uma vida sem futuro, sem metas, sem objetivos. E hoje eu tenho mais de 8 empresas, tenho empresa em Campo Grande, São José do Rio Preto, aqui em Uberlândia, várias. Então assim, por que você não pode? Lógico que pode. Se eu pude, qualquer um pode. Basta a gente querer. Hoje eu estou falando de técnica Rapport, uma técnica maravilhosa que vai te levar a alcançar pessoas melhores que você. Vai pegar pessoas que são que você achou que nunca pudesse ser seu amigo e vai ser seu amigo. Porque ela vai acreditar em você, ela vai se identificar com você só de você usar técnicas. Então tem muitas técnicas que nós vamos usar para chegar em resultados extraordinários. Mas a mudança de pensamento, a mudança de atitude, ela é muito importante para isso, né? O que você vai fazer da sua vida amanhã? Você vai ser melhor do que você foi hoje? Né? O primeiro processo é esse, você vai ser melhor do que você foi hoje, você vai ser 1% a mais amanhã do que você foi hoje, você vai estudar mais amanhã, você vai ler mais amanhã, você vai ver um vídeo melhor amanhã, você vai parar de ver um pouquinho de televisão e vai ver e ler um livro. O que você vai fazer da sua vida amanhã para você ser melhor do que você foi hoje? Né? Tem hora que eu falo assim, é muito de estudo, de leitura, livro e vídeo, porque foi isso que mudou minha vida, né? Foi um ano muito intenso que eu fiz que mudou minha vida. E é isso que eu quero para a vida de vocês. Mas eu quero que vocês cheguem ao resultado de 50 mil reais por mês. Por isso eu estou fazendo essas lives aqui. Por isso eu tô aqui com o meu tempo à noite, já são 8 horas, 8h30 da noite. Eu trabalhei o dia inteiro, né? Correria o dia inteiro, fiz ação solidária agora, acabei de sair de um bairro longe demais aqui da minha casa. Fui lá entregar sanduíche para os meninos, para voltar correndo para estar aqui com vocês. Para falar para vocês que se eu posso, vocês também podem. Né? Que nós juntos nós vamos alcançar resultados extraordinários. É isso que me motiva, né? A estar aqui com vocês. Porque eu sei que é possível. Porque várias pessoas já alcançaram, né? Sem eu estar dando esse treinamento individual aqui dentro da imobiliária, ou para algumas pessoas que eu falei pela internet, pessoas que às vezes queriam suicidar, queriam morrer, e que eu comecei a conversar e a pessoa mudou de vida, ganhou prêmios. Vou trazer vários depoimentos para vocês, para mostrar para vocês que pode sim, que é muito possível ter resultado. Mas a gente tem que mudar vários aspectos da nossa vida. Nós temos que usar várias técnicas de venda. Se a gente usar as técnicas, a gente mudar o nosso emocional, se a gente souber incorporar, né, a felicidade, o otimismo na hora de atender o cliente, tirar a ansiedade. Porque o que é o grande dor do corretor de imóveis? É a falta de dinheiro. É a grande dor do corretor de imóveis. É a ansiedade de fazer uma venda. Tenta um cliente, tenta 2, tenta 3, falha, não vende, cai a venda. E essa é uma dor grande demais. E isso traz para ele uma ansiedade muito grande. Ele fica muito ansioso e ele começa a falar mais rápido, ele começa a tentar fechar o negócio. Não, mas essa casa é melhor, essa casa vai fechar, para que você vai olhar outra? E não é assim que funciona. O cliente tem um tempo dele, né? Você tem o horário do fechamento do negócio. E eu vou trazer para vocês também técnicas de fechamento. O time do cliente, né? O time dele, né? E a sua tranquilidade não vai espantar seu cliente, né? Não vai, na hora que você falar para ele, esse é o melhor negócio para você. Essa casa é o melhor custo-benefício para você. Essa casa está 10% abaixo do custo do mercado. Essa casa, para você alugar, você vai alugar ela por 1% de rentabilidade mensal. Essa casa, seus filhos vão brincar na piscina do lado, vão ter aula de escolinha. Quando você tiver essa tranquilidade, de passar essa tranquilidade para o seu cliente e falar para ele tudo aquilo que ele quer escutar, que a dor dele era levar o filho dele na escola de natação, que é lá não sei aonde, que a dor dele é levar o filho dele na escola de futebol, que é lá não sei aonde, que a dor dele é a segurança dele viajar e deixar a família em casa. Quando você começar a ter essa tranquilidade de passar tudo isso para o seu cliente, o seu fechamento vem com muito mais tranquilidade. Mas principalmente
se o seu cliente já estiver confiando em você. Se você já passou essas técnicas de rapport para ele. Se ele já tem você como uma pessoa que ele conhece há muitos anos, há muito tempo. Porque o rapport te traz isso. O rapport te traz tranquilidade, te traz equilíbrio com o seu cliente. Então ele passa as dores para você com muito mais facilidade. Aí depois você vai sanar as dores dele com muito mais tranquilidade. Porque ele abriu o coração dele para você, ele abriu as dores dele para você, ele abriu as dificuldades que ele tem. Então isso é muito gostoso no trabalho nosso de corretor de imóveis, né? Eu fico muito feliz de trabalhar, sou muito grato a Deus por ele ter me dado essa profissão, porque é ela que mudou minha vida, né? Ela que me deu tudo que eu tenho hoje, né? Ela que me dá essa vida maravilhosa que eu tenho, que eu creio que minha vida é maravilhosa. Eu sou muito feliz, né? Estamos crescendo muito, estamos dando muitas pessoas a crescerem, e é isso que a gente quer para nós, e queremos que vocês cresçam. Alguns corretores nossos montaram imobiliária, eu sou muito feliz por isso, somos amigos, né? Cresceram dentro da nossa imobiliária, montaram imobiliária, e é isso que eu quero. Nós temos 3 imobiliárias hoje espalhadas, né, no Brasil, e temos muitas pessoas querendo ser sócios, só que nós não podemos, porque nós não temos tantas pernas e nem tantos braços para poder passar essa essência que a gente tem, passar esse diferencial que a gente tem. Por isso eu estou dando essas mentorias, para que vocês, da onde vocês estiverem, vocês possam alcançar esse resultado. Possam alcançar esse resultado e serem muito felizes e fazerem muitas pessoas felizes, né? Por isso eu quero que você alcance o resultado de 50 mil reais por mês, né? Então eu estou muito, muito feliz de vocês estarem comigo nessa live. Espero vocês na live de terça-feira que vem, às 8 horas. Vão ser um total de 7 lives. Dia 11/11, eu vou fazer uma aula com todo o processo para você alcançar o resultado, e vou lançar uma mentoria, que vão ser vagas limitadas, dia 11/11. Mas até lá, nós vamos encontrar muitas vezes, terça e quinta. Conto com vocês, tá? Conto com vocês. Vou chamar as pessoas para participar dessas lives nossas, né? E se alguém tiver alguma pergunta para mim aí, o Yara tá aí também. O Yara, tudo bem? Ju de Brasília, quem mais? Top Planejados, você é tremendo, Flávio. Top Planejados, Mercearia é nosso sócio. É o Rodney, né? O cara é fera. Tá com a gente aí. Nós temos hoje também uma marcenaria onde a gente vende a casa, entrega também imóveis planejados. Mariana, nossa corretora. Diogo Maciel tá aí com a gente. Passa confiança, confiança gera venda, é isso mesmo, Diogo. É isso aí, galera. Então, se alguém tiver alguma pergunta, qual horário? Yara tá perguntando aqui. Horário todas as terças e quintas, 8 horas da noite. Nossas lives de treinamento. E vamos juntos. Samuel Júnior, corretor, tá aí também, nos acompanha há um tempo. Samuel, tem certeza que você vai alcançar resultados extraordinários juntos aí. Eliane, vamos lá. Elaine, Lanier. Gente, muito, muito obrigado mesmo por vocês estarem comigo aqui, tá? Beijo no coração de vocês. Espero vocês na terça-feira que vem. Vamos fazer uma foto aí? Vamos lá, peraí, deixa eu só tirar essa tela aqui. Vamos lá? Vamos fazer uma foto aí, postar no meu Instagram lá e me marcar, postar no seu Instagram e me marcar? Bora! Galera, beijo, tamo lá, tamo junto. Até semana que vem. Qualquer coisa me chama no direct aí que a gente se fala. Beijo no coração.